No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão que parecia não acabar, Maria e António inauguraram o restaurante do filho perdido. A placa na entrada, gravada com letras douradas, homenageava o filho que eles acreditavam ter perdido para sempre, Pedro, o jovem gay que, segundo as notícias, morrera em um acidente trágico no Porto há 2 anos. Mas naquela noite de abertura, enquanto os pais serviam os primeiros clientes com lágrimas nos olhos, Pedro cruzou a porta, vivo, e pediu uma mesa para 2. O choque foi imediato. Maria deixou cair a bandeja de pastéis de nata, os doces estalando no chão como ecos de um passado quebrado. António, atrás do balcão, congelou, o rosto pálido como se visse um fantasma. Pedro, com 28 anos agora, cabelo curto e barba por fazer, vestia uma camisa simples e jeans, nada que denunciasse os tormentos pelos quais passara. Ele sorriu timidamente, mas seus olhos carregavam uma profundidade de dor que os pais não reconheceram de imediato. Boa noite, pais. Posso sentar-me, disse Pedro, a voz baixa, mas firme. Os clientes ao redor murmuraram, confusos, enquanto Maria se aproximava, tremendo. Pedro. Meu Deus, é você. Mas. Nós pensamos que você estava morto. As palavras saíram como um sussurro rouco, e António, recuperando-se, correu para abraçá-lo, mas Pedro recuou um passo, criando uma barreira invisível. Não é hora para abraços. Vamos conversar. A família sentou-se em uma mesa isolada no canto do restaurante, enquanto os garçons improvisavam para manter o fluxo de clientes. Pedro explicou o inexplicável: o acidente no Porto fora encenado. Ele fingira a própria morte para escapar da pressão asfixiante da família conservadora, que nunca aceitara sua homossexualidade. Vocês me expulsaram quando eu disse que amava um homem, acusou Pedro, os olhos fixos nos pais. Maria chorou, negando: nós te amávamos, mas a sociedade. A igreja. Era para o seu bem. António, calado, apertava as mãos, lembrando das discussões acaloradas, das noites em que trancara a porta para Pedro não voltar. Mas Pedro não viera sozinho. Minutos depois, a porta se abriu novamente, e entrou Rui, um homem de 30 anos, alto e de olhos verdes penetrantes, que se sentou ao lado de Pedro, segurando sua mão com naturalidade. Este é Rui, meu companheiro, apresentou Pedro, desafiando os olhares dos pais. O restaurante, decorado com fotos antigas de Pedro criança, agora parecia um palco de confronto. Maria engoliu em seco: você veio para nos humilhar. Abrimos isso em sua memória. Pedro riu amargamente: memória. Vocês me mataram bem antes do acidente falso. A conversa se estendeu pela noite. Pedro contou como, após ser expulso de casa aos 20 anos, vagara pelas ruas de Lisboa, dormindo em abrigos e trabalhando em empregos precários. A família, católica devota, via sua orientação como um pecado imperdoável. Eu tentei mudar, por vocês, confessou Pedro. Fui a terapias de conversão, rezei até sangrar as mãos. Mas nada mudara. Rui, que conhecera em um grupo de apoio para jovens LGBT, tornara-se seu salvador. Juntos, planejaram a fuga, um carro acidentado, um corpo irreconhecível, tudo arranjado com a ajuda de amigos discretos. António interrompeu, a voz trêmula: por que voltar agora? Para nos destruir. Pedro negou: não. Para confrontar. Vocês transformaram minha morte em um negócio. Usam minha foto para atrair clientes piedosos. De fato, o restaurante era temático, pratos nomeados em homenagem a Pedro, paredes com citações bíblicas sobre perdão. Mas por trás da fachada, Maria e António lidavam com sua própria culpa. Maria admitiu: eu te amava, mas temia o que os vizinhos diriam. A sociedade portuguesa ainda é assim, cheia de preconceitos. Rui, calado até então, interveio: e vocês contribuem para isso. Expulsando filhos, fingindo amor condicional. A tensão escalou quando clientes reconheceram Pedro das fotos nas paredes. Um homem idoso, amigo da família, aproximou-se: isso é uma piada de mau gosto. Pedro enfrentou: não é piada. É a verdade que vocês ignoram. A noite terminou com os pais prometendo uma conversa privada no dia seguinte. Pedro e Rui saíram, deixando Maria e António sozinhos com o peso de suas escolhas. Naquela madrugada, Maria questionou: e se ele estiver certo? E se nosso amor fosse egoísta? No dia seguinte, o restaurante abriu normalmente, mas o ar estava carregado. Pedro retornou sozinho, disposto a ouvir. António, mais calmo, contou sua versão: crescemos em uma era diferente.
Meu pai me batia por qualquer fraqueza. Eu queria te proteger. Pedro rebateu, protegendo-me de mim mesmo. Isso é violência. A discussão mergulhou em memórias, a infância feliz em uma vila no Alentejo, as férias em Algarve, até o dia em que Pedro confessou sua atração por meninos. Vocês me mandaram para um internato católico, lembrou Pedro. Lá, eu aprendi a me odiar. Rui, que esperava do lado de fora, entrou quando ouviu vozes altas. Ele era advogado, especializado em direitos LGBT, e trouxe documentos. Vocês podem processar por difamação, mas isso só expõe mais. Maria, exausta, propôs, fiquem para jantar. Como família. Pedro hesitou, mas aceitou. Durante a refeição, histórias fluíram. Rui falou de sua própria rejeição familiar no norte de Portugal, como superar a contrapia e ativismo. Pedro compartilhou sonhos abandonados, queria ser artista, mas a pressão o levara a empregos instáveis. Mas a paz era frágil. Um telefonema interrompeu. A irmã de Pedro, Ana, que morava em Espanha, soubera da ressurreição pelas redes sociais. Ela chegaria em breve, furiosa por ter sido enganada. Eu chorei por você por 2 anos, gritaria ela mais tarde. Pedro sentiu o peso, sua escolha de fingir a morte ferira mais do que imaginara. Foi egoísta? Perguntou-se internamente. Rui tocou seu ombro, foi sobrevivência. À medida que o dia avançava, o restaurante encheu-se de curiosos. Jornais locais publicaram: filho morto retorna e abala a família lisboeta. António enfrentou repórteres: é um milagre, mas doloroso. Por dentro, ele lutava com sua fé, a Bíblia condenava, mas o amor paternal suplicava perdão. Maria, mais prática, via o negócio prosperar com a notoriedade, mas questionava o custo moral. Estamos lucrando com tragédia, murmurou. Pedro, sozinho em um quarto de hotel, refletiu sobre suas decisões. Fingir a morte fora uma saída desesperada, mas agora via as ramificações: amigos perdidos, família traumatizada. Rui o consolou: você tinha direito à vida. Mas o conflito interno ruía, era certo trair a confiança para se libertar. A sociedade portuguesa, em evolução lenta, ainda estigmatizava gays em áreas rurais, mas em cidades como Lisboa, o orgulho crescia. Pedro decidira voltar para forçar mudança. A chegada de Ana complicou tudo. Ela irrompeu no restaurante no 3º dia, olhos vermelhos de raiva e lágrimas. Como você pôde, Pedro? Eu enterrei um caixão vazio, gritou, ignorando os clientes. Pedro a abraçou, mas ela o empurrou. Você nos destruiu. Ana, 32 anos, casada e mãe de 2, sempre fora a filha perfeita, contrastando com o rebelde Pedro. Agora, via sua dor exposta publicamente. A família reuniu-se no andar de cima, em um apartamento simples acima do restaurante. Ana despejou acusações: você fingiu morrer por causa de uma briga. E nós? Sofremos. Pedro defendeu-se: vocês me rejeitaram primeiro. Quando contei sobre Rui, pai disse que eu era uma vergonha. António baixou a cabeça: eu errei. Mas era o medo falando. Maria tentou mediar: vamos perdoar. Somos família. Mas Rui, presente, apontou: perdão sem mudança é vazio. A discussão revelou camadas de ressentimento. Ana admitiu inveja: você sempre foi o favorito, até ser gay. Então, eu virei a boa filha. Pedro riu tristemente: favorito. Eu era o problema. Rui, com sua experiência legal, sugeriu terapia familiar. Muitos casais gays enfrentam isso em Portugal. A lei permite casamento desde 2010, mas corações demoram mais. António resistiu: terapia. Isso é para fracos. Mas Maria insistiu: pelo Pedro. Enquanto isso, o restaurante virara sensação. Clientes vinham por curiosidade, pedindo o prato do filho ressuscitado. António via lucros subirem, mas sentia culpa: estamos explorando. Pedro propôs: mudem o nome. Façam algo real. Mas a pressão social crescia. Vizinhos católicos boicotavam, chamando de escândalo homossexual. Um padre local visitou: António, isso vai contra Deus. António defendeu: meu filho é de Deus também. Pedro e Rui passeavam por Lisboa, buscando paz. No mirador da Senhora do Monte, com vista para o Tejo, Pedro confessou: voltei para confrontar, mas agora duvido. Rui beijou sua mão: você é corajoso.
Nossa relação sobreviveu a isso. Mas internamente, Rui temia, Pedro ainda amava a família, apesar de tudo. E se ele escolher eles, pensou. Uma traição surgiu quando Ana, em segredo, contatou a imprensa. Um artigo saiu, filho gay finge morte para fugir de família opressora. Detalhes íntimos vazaram, incluindo cartas de Pedro. Porquê? Ana confrontou Pedro. Ela chorou, para te punir. Você nos traiu primeiro. A família fragmentou mais. Maria culpou António, sua rigidez causou isso. Ele rebateu, e sua passividade. Pedro decidiu agir. Reuniu todos, ou aceitam quem sou, com Rui, ou perco vocês de novo. António, após noites insones, cedeu, eu tento. Mas a sociedade pressionava. Amigos da família cortaram laços, chamando Pedro de manipulador. Em uma manifestação LGBT no Chiado, Pedro falou publicamente, minha história é de muitos. Famílias matam filhos vivos com rejeição. Rui o apoiou, mas temia retaliações. O conflito interno de Pedro intensificou. Sonhos o atormentavam, o acidente falso, o luto falso da família. Fui egoísta, questionava. Rui respondia, sobrevivência não é egoísmo. Mas o preço era alto, relacionamentos rompidos, exposição midiática. Maria, em particular, evoluiu, leu livros sobre homossexualidade, frequentou grupos de pais. Eu errei feio, admitiu. Uma reviravolta veio quando António sofreu um infarto leve, estressado pelo caos. No hospital, Pedro velou, pai, eu te amo, apesar de tudo. António, fraco, murmurou, me perdoe. Eu temia perder você para o mundo. A vulnerabilidade uniu-os temporariamente. Rui, do lado, sentiu ciúmes, e eu. Sou parte disso. Pedro tranquilizou, você é minha família escolhida. Ao sair do hospital, a família tentou reconstruir. Jantares conjuntos, conversas honestas. Mas tensões persistiam. Ana, arrependida, pediu perdão, eu traí por dor. Pedro aceitou, mas com reservas. O restaurante mudou, fotos de Pedro vivo, pratos inclusivos. Clientes gays frequentavam, transformando em espaço acolhedor. Porém, a sociedade não perdoava fácil. Cartas anônimas chegavam, ameaças, insultos. Rui, como advogado, lidava, isso é crime. Pedro questionava sua escolha, valeu a pena. O alto trão se aproximava, com decisões que testariam todos. Com António recuperado, a família enfrentou uma nova crise, a mídia nacional pegou a história. Um programa de TV convidou-os para um debate sobre famílias e homossexualidade em Portugal. Pedro hesitou, mais exposição. Rui incentivou, pode ajudar outros. Maria e António aceitaram, vendo como redenção. Ana, relutante, juntou-se. No estúdio em Lisboa, sob luzes fortes, o apresentador perguntou, Pedro, por que fingir morte? Ele respondeu, porque ser gay na minha família era morte em vida. António admitiu falhas, eu fui educado assim, mas mudo agora. O debate esquentou com um convidado conservador, isso destrói valores tradicionais. Rui rebateu, valores que excluem amor. A audiência aplaudiu, mas online, haters atacaram. Pós-programa, a família ganhou aliados, grupos LGBT ofereceram suporte. Mas o backlash foi feroz. O restaurante sofreu vandalismo, janelas quebradas, pichações homofóbicas. António, furioso, chamou polícia, isso é ódio. Pedro sentiu culpa, minha volta causou isso. Rui consolou, não, o preconceito causou. Internamente, Pedro lutava com identidade. Terapia ajudava, eu me odeio por ter mentido, confessou ao terapeuta. Rui, em sessões conjuntas, revelava inseguranças, temo que você volte para eles e me deixe. Pedro negava, você é meu futuro. Mas a pressão familiar testava, Maria pedia netos, ignorando a realidade gay. Adotem, sugeria. António, mais aberto, visitava bares gays com Pedro, desconfortável mas tentando. Uma traição maior veio de dentro, Ana, ainda ressentida, vazou mais segredos para um tabloide. Detalhes sobre a terapia de conversão de Pedro saíram. Porque de novo, confrontou Pedro. Ana chorou, eu me sinto invisível nessa história. A família quase quebrou. Maria mediou, todos erramos.
Vamos curar. Pedro decidiu uma pausa, viajou com Rui para o Porto, revivendo o acidente. No local, Pedro refletiu: aqui eu morri, para renascer. Rui propôs casamento: casemos, mostremos ao mundo. Pedro aceitou, emocionado. De volta, anunciaram aos pais. Maria chorou de alegria: meu filho casando. Antônio, hesitante, na igreja. Rui explicou: civil, mas com bênção. Planejamentos trouxeram alegria, mas conflitos. Convidados, família extensa rejeitava. Tios católicos boicotavam: pecado. Pedro enfrentou: amor não é pecado. A sociedade portuguesa dividia-se, progressistas apoiavam, conservadores condenavam. O restaurante virou hub de debates, noites temáticas sobre direitos LGBT. O clímax interno veio quando Antônio confrontou seu passado. Em uma conversa noturna, admitiu: eu fui gay na juventude, mas reprimi. Pedro chocou-se: por que não disse? Antônio: medo. Casei com Maria para curar. Maria, sabendo, perdoara: amor é escolha. Essa revelação uniu pai e filho: você sofreu como eu, disse Pedro. Mas a dor persistia. Rui, sentindo-se outsider, questionou: sua família me aceita de verdade? Pedro provou, incluiu Rui em tradições familiares. Ana, redimindo-se, organizou uma festa surpresa. Perdão, irmão. Pedro aceitou. Às vésperas do casamento, uma ameaça anônima chegou: não casem ou sofram. Polícia investigou, mas nada. Pedro debateu cancelar: seguro. Rui insistiu: não deixemos ódio vencer. A tensão crescia, testando lealdades. O dia do casamento amanheceu ensolarado em Sintra, palácio como fundo romântico. Pedro e Rui, em ternos elegantes, trocaram votos diante de amigos e família reduzida. Maria chorava, Antônio sorria orgulhoso. Ana, madrinha, aplaudia. Mas ausências doíam, parentes conservadores faltaram. Durante a cerimônia, Pedro pensou: isso é vitória ou mais luta? A recepção no restaurante transformado foi festiva. Todos celebravam: ao amor que sobrevive. Mas um convidado indesejado apareceu, o padre local, convidado por Antônio para a bênção. Ele recusou, não abençoou o pecado. Antônio o expulsou: saia da casa do meu filho. Pedro sentiu orgulho: pai, você mudou. Pós-casamento, a vida normalizou, mas desafios surgiram. Pedro e Rui adotaram um cão, sonhando com filhos. Mas burocracia para a adoção gay em Portugal era lenta. Maria ajudava: eu serei avó de qualquer jeito. Antônio, aposentando-se, passou o restaurante para Pedro: faça dele inclusivo. Uma reviravolta, um documentário sobre a história foi proposto. Pedro aceitou, para educar. Filmagens revelaram mais, entrevistas com vítimas de rejeição familiar. Rui, como narrador, destacava leis: Portugal avança, mas corações não. O filme estreou, gerando debates nacionais. Mas o preço pessoal era alto. Pedro sofreu depressão: minhas escolhas feriram todos. Terapia ajudava, mas dúvidas persistiam. Rui apoiava: juntos superamos. Ana, grávida novamente, reconciliou: você me ensinou empatia. Sociedade reagia, petições por mais direitos LGBT cresceram. Mas atas atacavam online. Pedro respondeu em posts: minha história é real, julguei menos. Antônio, agora ativista, falava em igrejas: amei errado, mas aprendi. Uma traição final veio de um amigo antigo de Pedro, que vendeu detalhes para a imprensa. Pedro planejou tudo por vingança. Pedro confrontou: por quê? O amigo, inveja do seu sucesso. Isso abalou confiança. Rui, foco no nós. Com o tempo, a família curou. Jantares semanais, viagens. Pedro refletia: o custo foi alto, mas a liberdade valeu. Rui concordava: nosso amor é prova. Anos passaram, e o restaurante prosperava como símbolo de aceitação. Pedro e Rui adotaram uma criança, completando a família. Maria e Antônio, avós dedicados, orgulhavam-se. Ana, com seus filhos, via Pedro como herói. Mas memórias doíam: a morte falsa, traições, confrontos. Pedro escreveu um livro, Ressurreição de um Amor Proibido, compartilhando lições.
Famílias devem escolher amor sobre preconceito, defendia. O lançamento encheu o restaurante, com debates acalorados. Em uma noite tranquila, Pedro sentou com Rui no Tejo. Valeu a pena. Rui, sim, por nós. Mas Pedro questionava internamente, as feridas sararam, mas cicatrizes permaneciam. A sociedade portuguesa evoluía, mais leis protetoras, menos estigma. Mas Pedro sabia, mudança é lenta. Sua história inspirava, mas provocava. É certo fingir morte para escapar à opressão. Foi certo Pedro fingir sua morte para se libertar, ou isso foi uma traição imperdoável à sua família?